A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sexta-feira, lição 10, a responsabilidade do mestre, baseada em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Nós temos aqui, meus irmãos, para hoje, a responsabilidade do mestre, baseado em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Vale nós ressaltarmos que esse Tiago não era o Tiago apóstolo de Jesus Cristo, nem o Tiago filho de Alfeu, nem o Tiago irmão de João, que era os Boanerges. Esse Tiago era o meio-irmão de Jesus Cristo, pastor da igreja em Jerusalém. E ali Tiago, ele está escrevendo a uma igreja cristã, mas constituída na sua maioria judaica. E a revista Escola Bíblica Dominical do Mestre traz um subsídio teológico interessante para nós entendermos isso que Tiago está falando. Aqui ainda no segundo tópico, no final do segundo tópico tem um subsídio teológico para a revista de Mestre. E diz o seguinte: para o judeu, não havia uma posição mais alta na escada da sociedade do que a de rabino. Por conseguinte, quando a igreja do primeiro século foi ensinada sobre a doutrina dos dons espirituais, confrontou-se com um problema. As pessoas clamavam pelo dom de ensino, com todos os privilégios a ele pertencentes. Como resultado, Tiago teve que emitir essa advertência. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, professores, sabendo que receberemos mais duro juízo, considerando que o professor é compelido a falar e que a língua é o último membro a ser dominado, deve-se ter muito cuidado ao aspirar tal responsabilidade ponderada e sensata. Aqui de Kendall Kennedy e Andrew Homer, de Manual de Ensino para o Educador Cristão, editado pela CPAD. Então, aqui, meus irmãos, está o pano de fundo desta palavra de Tiago. Então, ou seja, nós vemos que há um grande prestígio entre os judeus o fato de uma pessoa ser um mestre, de a pessoa ser um rabino. Então, ou seja, as pessoas olhavam e prestigiavam as pessoas que possuíam tal ofício. E agora, quando vem dizendo que há dons espirituais disponíveis para a igreja de Cristo e que os tais poderiam ter o dom de ensinar, nós vemos aqui interessante, porque hoje o que se busca mais é o dom de profetizar, o dom da revelação, do conhecimento. Mas naquele período, naquela época, eles almejavam mais o dom do ensino. Por quê? Porque o dom do ensino dava um destaque para a pessoa. E aí Tiago vem exortando que nós não devemos ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, eu não devo ser um mestre da palavra de Deus simplesmente porque eu quero, porque eu desejo fama, status, poder, mas porque eu fui chamado, vocacionado por Deus, e o meu intuito é agradar a Deus e servir a igreja com a palavra de Deus. Essa deve ser a minha motivação. Então, isso que Tiago está dizendo. Aí ele vai continuar falando a respeito da língua. Então, como que as pessoas tropeçam nesse membro tão pequeno que é a língua, não é verdade? E nós não devemos falar, ensinar apenas com a nossa língua, mas devemos também ensinar com o nosso modo de viver, com o exemplo. Então, o que tem de pessoas que ensinam, mas não vivem aquilo que ensinam? Mais uma vez, vamos falar dos escribas e fariseus, que ensinavam misericórdia, mas não viviam misericórdia. Ensinavam amor, mas não viviam amor. Ensinavam honrar pai e mãe, mas ao mesmo tempo distorciam esse mandamento visando lucro, visando dinheiro. Então, isso é importantíssimo para nós. Nós
que somos mestres, que somos chamados para ensinar a palavra de Deus, pastores, obreiros, professores de escola bíblica dominical, professores de seminários teológicos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque tudo aquilo que nós falarmos será usado contra nós mesmos. Quando você ensina algo, você está preso àquela palavra. E se o liderado, o aluno, ver que você não está praticando, ele vai desconsiderar todo o seu ensino. Aí é como diz o ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu vivo. Não faça o que eu faço. Isso não pode haver entre o cristão. Por exemplo, o professor, numa sala de aula, ele está ali meramente numa profissão. Está ali ensinando português, matemática. Isso não compromete em nada a sua vida pessoal. Ele sai ali da escola, ele tem a sua vida particular. No final de semana, ele vai fazer o que deseja fazer da sua vida. E na segunda-feira ele está lá para ensinar e pronto. E ninguém tem nada a ver com isso. Mas o mestre cristão, o mestre da palavra de Deus, não há como separar a vida pessoal do seu ofício. Ou seja, um está ligado ao outro, um está entrelaçado ao outro. E nós não somos mestres só quando estamos no púlpito, quando estamos na escola bíblica dominical ensinando, nós somos mestres no nosso dia a dia. Então o rabino, no caso ali o mestre, a gente percebe que ele não ensinava somente com as palavras. Os seus gestos, as suas atitudes eram observadas de perto pelos seus liderados. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio e aprenderam com Jesus não somente pelas suas palavras, mas pelas suas ações. Então a nossa responsabilidade é muito grande. E nós temos também a responsabilidade, então, de sermos humildes, de não sermos soberbos, arrogantes, de não desejarmos coisas, vamos dizer assim, altas. Nós devemos contentar com as coisas humildes, com as coisas que Deus tem preparado para nós, porque há muitos que se enveredam, né, em busca de dinheiro, de fama, de poder. Pessoas viram avarentas, isso vai prejudicar o seu ministério de ensino. Então devemos ser pessoas humildes, devemos dar o exemplo. Aquele que ensina a palavra de Deus deve estar apto para ensinar. Isso tanto na sua qualidade moral, como também na sua qualidade espiritual e na sua qualidade física. Ou seja, há pessoas também que nasceram com o dom de ensinar, de falar bem, de expor as suas ideias. E aí tem o controle da voz, o jeito de se comunicar com as pessoas. Então isso pode ser aperfeiçoado. Então às vezes a pessoa tem um dom de ensinar, no sentido de entender e de explicar, mas na hora de passar ela dá uma embaraçada, a sua voz muitas das vezes não é muito audível. Às vezes a pessoa tem costume de falar baixo, ou tem costume de falar muito alto. Então isso é o que? É moldado, é aperfeiçoado. Então cabe ao mestre esta responsabilidade de ele se preparar cada vez mais, tanto fisicamente como intelectualmente, né? Ler a palavra de Deus, ler bons livros, exercitar a fala. Isso vai ajudar ainda mais as pessoas a entenderem e a compreenderem a palavra de Deus, a usar um bom português, as palavras corretas. É claro que nós tropeçamos, né, em algumas palavras, usamos alguns vícios de linguagem, muitas das vezes não conjugamos o verbo da maneira correta, mas quanto mais você puder falar de forma correta, de forma coerente, será melhor para as pessoas compreender e entender a palavra de Deus. Então, o mestre, o doutor, ele tem a responsabilidade de ser dedicado ao ensino, como diz a própria palavra de Deus. Se é ensinar, que haja dedicação. E para haver dedicação, é necessário ter prazer. Ou seja, se você é um professor de escola bíblica dominical e você não gosta, é apenas porque o pastor te colocou, esse não é o seu chamado. Esse, infelizmente, não é o que Deus tem para você. Porque a pessoa que tem um dom,
do ensino tem o prazer em ensinar, de estudar, de meditar, de investir, de gastar o seu tempo. Enquanto as pessoas estão vendo futebol, enquanto as pessoas estão assistindo esporte, enquanto as pessoas estão assistindo Netflix, enquanto as pessoas estão envolvendo-se com várias coisas, você está lá lendo a sua Bíblia, você lá está ouvindo um bom estudo, você está lendo um bom livro. Então é necessário haver dedicação ao ensino. Essa é a responsabilidade do mestre. Pastor Linaldo Renovato também destacou aqui, no último tópico, os requisitos necessários ao mestre: ser um salvo em Cristo, o hábito de ler, preparo intelectual e um coração em chamas. Ou seja, não é pelo fato de que nós nos dedicamos ao ensino que nós devemos ser frios, que nós devemos ser racionalistas. Ou seja, se nós conhecemos e procuramos entender cada vez mais a palavra de Deus, certamente ela inflamará os nossos corações com a chama pentecostal. Seremos servos de Deus, consagrados, piedosos e não apenas formalistas, religiosos, pensadores, vamos dizer assim, racionais da palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe para que sejamos mestres e desenvolvemos a palavra de Deus com excelência, fazendo tudo para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.